para essa abertura do Acorda Metrópolis, que é nova pesquisa Quest. Também muito importante de você começar o seu dia sabendo. É assim, né? Ano de eleição, a gente tem toda semana diversos recortes importantes, não só sobre a opinião das pessoas que estão sendo entrevistadas em quem vão votar, a rejeição aos governos ou a rejeição aos pré-candidatos, né, aos supostos candidatos, mas também a avaliações do que está acontecendo no Brasil e no noticiário, como, por exemplo, esse recorte muito interessante da Quest sobre a confiança desses futuros eleitores no STF, que caiu de 50% para 43% em 7 meses, de acordo com os próprios recortes aí da Quest. É a Madu Toledo que traz os detalhes pra gente. Uma foto muito bonita, feita pelo nosso Igor Estrela, do próprio plenário lá do Supremo Tribunal Federal, com todos os ministros ali ainda, quando a presidência era do ministro Barroso. A confiança dos brasileiros no Supremo Tribunal Federal caiu de 50% em agosto de 2025 para 43% em março de 2026, segundo a pesquisa divulgada pela Genial Quest nessa quinta-feira. O índice caiu 7 pontos percentuais em 7 meses e é o mais baixo desde novembro de 2022, que foi o primeiro ano, foi logo depois das eleições, né, de 2022, que aconteceram em outubro. Pela primeira vez no levantamento, o percentual dos que não confiam na corte, 49%, superou os de quem confia, né, que é o de 43%. Segundo a pesquisa, o nível de confiança no tribunal vem caindo gradualmente ao longo dos últimos anos. Em novembro de 2022, quando a série começou, 56% dos brasileiros diziam confiar no STF, enquanto 40% afirmavam não confiar. Isso tudo antes do que aconteceu em janeiro de 2023, que é muito importante para o restante da história brasileira, que foi o 8 de janeiro de 2023, teve a destruição, os atos antidemocráticos, lá na Praça dos Três Poderes. E por que esse episódio é muito importante para toda essa virada do que está acontecendo? Porque foi no Supremo Tribunal Federal que aconteceram os julgamentos da trama golpista, com esse governo que foi retirado pela própria democracia brasileira com as votações de 2022. E um novo governo começa a partir de 1º de janeiro de 2023, que foi o terceiro do presidente Lula. Essa desconfiança em relação ao tribunal varia de acordo com o posicionamento político, a região do país e também a renda. O índice mais alto entre os eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro, com 84% dos entrevistados afirmando não confiar no STF, e entre eleitores de direita não bolsonaristas, onde a taxa chega a 77%. E por que foi importante de eu ter feito aquele parênteses sobre o 8 de janeiro de 2023? Porque os bolsonaristas ficaram muito atentos ao que aconteceria com o julgamento da trama golpista, teve a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, recebeu a maior pena por ter sido colocado como o líder de todo o grupo criminoso. E, claro, ficaram muito descontentes com tudo que o STF fez. E é por isso mesmo, isso se reflete nas pesquisas, claro. Então, 84% dos entrevistados que se dizem bolsonaristas, eles não confiam no STF, depois de tudo isso que aconteceu no Brasil desde 2022, finalzinho de 2022, que também foi o final do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Entre as regiões do país, o Sul registra o maior nível de desconfiança, com 64% dos entrevistados dizendo não confiar na corte. Sul, que é majoritariamente de direita e muito bolsonarista, desde que o movimento do bolsonarismo começa no Brasil. Vota mais no Bolsonaro e nos candidatos que ele agora vai pontuar, né? Assim como nas pesquisas vem mostrando Flávio Bolsonaro crescendo muito, principalmente nessa região. Apesar da queda no índice, o Nordeste é a única região onde a confiança ainda supera a desconfiança. Reduto eleitoral do PT, do presidente Lula. Se reflete, claro, nas pesquisas. 52% dos entrevistados afirmam confiar no STF, contra 38% que dizem não confiar. Um número bastante grande, quase 40% não confia, mesmo lá no Nordeste, que é um reduto petista. Em relação à renda, para a gente concluir esse recorte da pesquisa Quest, 55% das pessoas que recebem mais de 5 salários mínimos dizem não confiar no tribunal. Também se reflete ao posicionamento político
de quem tem mais dinheiro, de quem tem menos dinheiro, toda a relação em relação ao bolsonarismo e ao lulismo. O percentual cai para 52% entre os que ganham de 2 a 5 salários mínimos. Entre brasileiros com renda de até 2 salários mínimos, o cenário é mais equilibrado. 46% dizem confiar na corte, enquanto 42% afirmam não confiar. Até nesse recorte de até 2 salários mínimos, a gente vê o país bastante polarizado, porque ali a gente está falando de direita e de esquerda, de bolsonarismo e de lulismo, como esses dados também se refletem nas intenções de voto, nas pesquisas de intenção de voto. Essa pesquisa foi realizada entre 6 e 9 de março de 2026, com 2.004 entrevistados presencialmente por todo o país, então ele realmente é um reflexo do Brasil todo. E aí tem alguns outros recortes nessa matéria da Quest, né, desse recorte da pesquisa Quest. Vou falar muito rapidinho aqui sobre esse ponto que a gente já traz na matéria, que está até em negrito ali, destacado. 72% dos entrevistados concordam que o STF tem poder demais. Apenas 18% discordam dessa avaliação e 59% afirmam ver o STF como um aliado do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Recorte bastante importante aí também. Num outro ponto da pesquisa, 66% dos entrevistados, desses 2.000 brasileiros, consideram importante votar em candidatos ao Senado que defendam o impeachment dos ministros do STF. Outro assunto muito importante em relação aos ministros, a partir de tudo que vem acontecendo, a gente vem trazendo aqui o quanto os ministros do STF estão sob foco, né? Estão sendo muito protagonistas de todas as grandes pautas brasileiras. Foi assim com a trama golpista e, claro, porque o julgamento acontecia no STF, mas no caso do Daniel Worcaro, por exemplo, também tem um destaque muito grande, por causa principalmente do Dias Toffoli, que tinha relatoria e fez negócios com o Fabiano Zettel, o cunhado e parte de todo o esquema do Daniel Worcaro, como a Polícia Federal coloca ali nas últimas investigações a partir da terceira fase da Operação Compliance Zero, e o ministro Alexandre de Moraes, principalmente agora. Tem mensagens que podem ter sido trocadas entre Worcaro e Alexandre de Moraes, como tem ali o nome a partir desse contato, e também antes mesmo por causa da esposa do ministro Alexandre de Moraes, a Viviane Barsi de Moraes, que teve um contrato com o Daniel Worcaro, com o Banco Master, de fazer ali consultoria jurídica, todo um assessoramento jurídico de 130 milhões de reais. Então, teve todo esse envolvimento também do caso Master dentro do Supremo Tribunal Federal. O ministro Dias Toffoli, que mesmo fazendo negócios lá no passado com gente ligada, muito próxima a Daniel Worcaro, era o relator do caso do Banco Master. No primeiro momento não se declara suspeito, agora se declara suspeito. É isso tudo que a gente está registrando e, claro, isso tudo aparece na opinião dos brasileiros a partir desses recortes tão importantes das pesquisas, nesse caso, uma nova pesquisa Quest. A gente volta a falar sobre isso também ao longo desse Acorda Metrópolis. Foi um resumão das principais notícias que aparecem ali na capa do Metrópolis.com.